queridos, bom dia! Quantas coisas já vivemos na nossa vida e diante de algumas situações tristes, por acaso você já se perguntou por que Deus deixou? Israel fez essa pergunta também. Eles haviam fracassado na luta contra os filisteus. Numa primeira batalha com eles, haviam morrido 4.000 homens. E vendo que os soldados estavam ali desalentados, os anciãos de Israel fizeram essa pergunta: Senhor, por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu isso? Aí o que eles decidiram? Eles decidiram levar para Siló, lá onde ia acontecer uma outra batalha, a Arca do Senhor, para ver se eles iam ter êxito nessa seguinte batalha. E daí, gente, ao levar a arca, fizeram festa, e muita festa no arraial lá dos soldados, né? E os filisteus, quando viram aquele barulho todo, souberam da tal da arca que estava lá, e eles sabiam que a arca representava a presença de Deus. Então os filisteus ficaram temerosos, que os generais ali do exército dos filisteus falaram para os homens, os soldados: olha, vocês deem o melhor de si, surpreendam os israelitas porque eles estão com a arca lá, isso significa que eles podem vencer a batalha e a gente não pode perder. Gente, eles deram o melhor. E o pior é que Israel perdeu, foi muito vergonhoso. 30.000 soldados se perderam naquela batalha. E o que mais aconteceu? A arca foi tomada e os filisteus levaram a arca. A arca era cuidada por Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, o sacerdote lá em Israel. A arca era um símbolo constante da presença de Deus, do poder dele. Então, quando essa arca foi tomada pelo inimigo, imagina como os israelitas se sentiram. Eles, não, agora Deus foi embora, agora a gente não tem poder mais nenhum. Enquanto o exército estava lutando aquela batalha e que a arca estava lá com eles, Eli, o sacerdote que estava lá no templo, estava angustiado, querendo saber notícias, né? Porque o problema e a preocupação dele era o seguinte: toda a nação estava em dívida para com Deus. Havia um concerto entre Deus e o povo de Israel, e Israel estava quebrando seu acordo. O Eli, tinha sido um sumo sacerdote, mas veja, como juiz ele era frouxo, ele deixou o povo à vontade, ele criou os filhos mimados e de adultos esses homens fizeram o que eles queriam ali no santuário, não estavam ligando para a santidade da coisa não. Ele aguardava todos os dias notícias, até que um dia essa notícia chegou. E daí, gente, muito choro e lamentação ocorreu de todos os lados. Quando ele soube da derrota do povo, ele ficou muito triste. Quando ele soube da morte dos filhos, ele chorou muito. Mas quando ele soube que a arca havia sido tomada, nossa, aí pesou. Ele perdeu as forças, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. O povo, os anciãos, os líderes se perguntavam: por que o Senhor deixou isso? Olha que interessante, se a gente não faz a mesma pergunta: por que você acha que aconteceu tudo isso? Porque Deus quis ou porque foi uma escolha que Israel fez? Uma escolha. Deus não tinha sido consultado e a arca nunca teve permissão para sair dali. O povo estava pranteando uma coisa que estava relacionada com uma fé barata que eles tinham. Sabe o que é uma fé barata? É uma fé sem prática. Sabe o que é uma fé sem prática? É uma fé que não leva a pessoa a ser obediente. Queridos, se você já na sua vida fez esse tipo de pergunta, por que Deus permitiu? Para um pouquinho e pensa. Será que por acaso nesse processo todo não há alguma coisa relacionada com o fato de você ter buscado a sua própria vontade, ter ignorado os preceitos de Deus? Muitas vezes a gente culpa Deus quando a culpa é nossa pelas escolhas que nós estamos fazendo. Vamos ser humildes, vamos vigiar constantemente as nossas escolhas, não vamos menosprezar a vontade de Deus. Sejamos obedientes de uma forma completa. Vamos orar. Ó Deus, nos ajude a te obedecer de coração, a confiar nos teus desígnios por Jesus. Amém. Ótimo dia, queridos, e até amanhã. Tchau.